Nossos queridos, a paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos e amigos, é uma grande honra recebê-los, sejam bem-vindos em nosso programa Atributos de Deus. Hoje nós temos um tema que é Natal, parte 1, as profecias acerca do Messias. E estamos recebendo em nosso estúdio, mais uma vez, os pastores Giovanni, pastor, a paz do Senhor, pastor Giovanni. A paz do Senhor, pastor Márcio. E ungido Josimar, a paz do Senhor. Pastor Márcio, pastor Giovanni. Hoje nós estamos aqui para tratar já sobre o tema Natal. Glória a Deus, né? Acerca do nascimento do Senhor Jesus. Vocês sabem que o nascimento de Jesus foi profético, né? Não foi um acontecimento aleatório, né? Como pode-se pensar, mas foi muito bem programado nos seus mínimos detalhes. Deus falou sobre esse acontecimento que é um marco profético, um dos mais importantes marcos proféticos, né? O nascimento do Senhor Jesus. Mas para que isso acontecesse, Deus já profetizou desde o passado, porque é Deus onisciente e é Deus onipotente para fazer cumprir a sua profecia. Então hoje nós vamos tratar sobre o Natal, né? A primeira parte falando sobre as profecias acerca do Messias, e o texto que vamos ler, pastor Giovanni, por favor, está lá em Isaías 7,14. Isso. Assim nos fala a palavra do Senhor. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Coisa maravilhosa, né, pastor Giovanni? Isso. Essa profecia já, que detalhamento, né? Essa profecia, na verdade, é um sinal profético que foi dado a Acás, né? Judá vivia um momento de adversidade e essa profecia é uma esperança, né? Para Judá, para Acás, para todos ali. Já uma profecia sobre Messias, mas mostrando que viria de uma virgem, né? Seu nome Emanuel significa Deus conosco, não é o Deus distante, mas o Deus presente. Deus conosco. Muito bem. Então nós vamos primeiramente, queridos, citar alguns textos bíblicos acerca da vinda do Messias, né? Muitos textos, nós escolheremos aqui os principais. Por exemplo, pastor, aqui Josimar em Miqueias traz um detalhe bem interessante. Miqueias 5:2. Maravilha, a palavra do Senhor nos diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Aleluias. Então, que cidade? Belém. De Belém, né? Uma pequena aldeia, mas a palavra diz que o Messias nasceria em Belém, de uma virgem. Outro detalhe aqui, pastor Isaías 9:6, pastor Giovanni, poderia ler para nós? Sim, claro. Assim nos fala a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Coisa maravilhosa. Um menino nos nasceu, né? Uma promessa do nascimento do Messias. Nós vamos agora ver lá em Zacarias 9:9, mostrando aqui também uma profecia da vinda do Messias aqui. Pode ler, por favor, Josimar? Nos diz assim a palavra do Senhor: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Coisa maravilhosa, né? Mostrando o Messias já no seu ministério, a característica desse Messias manso, né? Como ele entraria em Jerusalém, montado num jumento, e isso aconteceu. Então, profecias detalhadas acerca do Senhor Jesus. Eu me lembrava, queridos, que desde o Gênesis, no momento do juízo contra a mulher,
O Senhor diz assim, lá em Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, quer dizer, a semente da serpente e da mulher que brigariam. A semente da mulher, te ferirá a cabeça da serpente, quer dizer, falando do Senhor Jesus, que na cruz mataria a serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, porque foi como Judas, por traição, por detrás, feriu o Senhor Jesus, mas que o Messias viria para pisar a cabeça da serpente, né? Também em Gênesis, uma profecia cerca ali, em Gênesis 49, né? Interessante essa palavra que foi a bênção de Jacó para os seus filhos. O Senhor diz assim acerca de Judá. Judá, de onde veio o Messias, a tribo que gerou o Messias. Judá, a ti te louvarão. Gênesis 49, 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leão velho, quem o despertará? Verso 10. O cetro não se arredará de Judá, falando da realeza, nem o legislador diante de seus pés. Quer dizer, haveria o reinado de Judá, a lei, até quando? Até que venha Siló. Siló é um título messiânico também, referindo ao Messias. Até quando que vai a lei? Até quando? Até que venha Siló, que é o Senhor Jesus, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará, verso 11, o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Coisa maravilhosa. Dá um estudo aqui extraordinário, né? Mostrando o Messias, de onde viria, as promessas sobre o Messias, a sua morte, né? O derramar do seu Espírito Santo. Glória a Jesus. Mas interessante aqui, pastor Giovanni, que Isaías 40, eu até vou ler aqui para você, Isaías 40, né? Fala assim, 40, verso 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Você sabe que é uma profecia falando sobre João Batista. Porque João Batista, como profeta, o último profeta do Velho Testamento, o último profeta da lei, né? Ele que veio anunciando a vinda do Messias. Isso. E quando ele vê, né, Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então também essa profecia foi dada a Isaías apontando para o Senhor Jesus, né? Profetizado inclusive por João Batista. João Batista, graças a Deus. Bem, irmãos, então nós vimos aqui de uma maneira bastante resumida algumas profecias acerca da vinda do Messias, do nascimento do Senhor Jesus. Era plano de Deus que Jesus nascesse, né? Era plano de Deus que o Messias viesse. E essas profecias estão espalhadas em toda a palavra de Deus. Lemos alguma coisa aqui, mas Deus, ele também foi poderoso para sustentar e fazer cumprir a sua profecia. Porque para que Jesus nascesse, muitas situações, eventos, turbulência aconteceram no meio da história, mas Deus foi colocando a sua mão para sustentar a sua profecia e fazê-la cumprir no tempo certo e no lugar certo. Vamos citar algumas coisas que mostram esse poder, né? A onipotência de Deus para fazer cumprir a sua palavra. Interessante, pastor Márcio, pastor Giovanni, que no decorrer da história nós tivemos
o período dos reis, e onde nós podemos Sim. acompanhar a oposição que se levantou para que as profecias não acontecessem, não se cumprissem. De modo que os reis que iam se sucedendo, o governo que ia passando, havia uma intenção do inimigo das nossas almas em que isso acabasse. Sim. Então nós tivemos o cativeiro babilônico, onde o povo do Senhor, o povo de Israel, o povo de Judá foi levado cativo. Nós sabemos que o reino foi dividido e o reino do norte passou por outro cativeiro, que foi o cativeiro assírio. E nós vemos que em tudo a mão do Senhor preservou as profecias. Onipresença, né? Isso. A onipresença do Senhor preservando o seu povo, mas principalmente preservando a profecia. Glória a Deus. E como o adversário também sabia que vinha de Judá, então havia sempre um intento do adversário de exterminar essa tribo em especial, né, pastor Giovanni? A gente pode ver em Esther, né? Livro de Esther, houve essa tentativa, Isso. né? Mas diante de jejum e oração, o Senhor operou livramento. Então, a onipresença do Senhor, a sua onipotência em operar, deu livramento. Havia a intenção, mas ela não se concretizou, porque Exatamente. o Senhor é o nosso Deus. Ele poupou o povo de Judá, os judeus ali, né? Porque de lá viria o Salvador, o Messias. O mesmo aconteceu na Babilônia, porque quem foi levado cativo foram os judeus, né? A tribo de Judá. Mas o Senhor operou todos os livramentos ali e fez que voltasse a Jerusalém, porque dali viria o Messias. Glória a Deus. É interessante citar aqui o rei Jeoacás, né? Que a casa passou por um grande massacre, mas que ele ainda criança foi escondido, foi preservado. Então nós vemos aqui a onipotência de Deus. Isso. Com a sua forte mão guardá-lo. O filho recém-nascido, Jeoás, né, que era o último ali da descendência, porque Atália assumiu o reino, e ela pede para matar todos os seus irmãos, né? E Josabate esconde, se eu não me engano, esconde por 6 anos Jeoás, uma criança, e graças ao Senhor, através disso, o Senhor poupou ali a linhagem, né, real de Judá. Interessante que é só o Senhor para fazer isso, né? Para usar as pessoas certas, da maneira certa, para que a profecia não cesse. Fosse preservada. Que a profecia seguisse o seu rumo. Isso chama muita atenção, né? Sempre há o fiel. Sim. E através do fiel, a profecia é preservada. Exatamente. Né? Então, hoje também. Hoje, como que diante desse mundo a gente tem a certeza que a profecia é preservada? Por causa do fiel, da igreja fiel. Exatamente. Não é? Meus amados, estamos aí nos aproximando dessa data, do nascimento do Senhor Jesus. Nós sabemos que Israel, quando a profecia se cumpriu, Israel não entendeu. Não é isso, pastor Giovanni? Isso. A palavra diz isso, né? Que Israel não reconheceu. Não reconheceu e dormia, né? Sim. Dormia. O momento profético de Israel não estava despertada para aquele momento. Exatamente. Mas aqueles que o receberam... Novas, né? Boas novas, de grande alegria, diz a palavra. Isso. Então, para aqueles que estavam acordados, viram a profecia Se cumprir. se cumprir. Louvado seja o Senhor. Josimar, nós vemos assim no decorrer de toda a história bíblica, né, como Deus foi poderoso para preservar, para conservar o seu povo, a tribo de Judá, a linhagem real de Davi, especialmente porque o Senhor Jesus, ele tinha que vir com o cetro que não se arredaria de Judá. Ele tinha que ser rei, né? Ele tinha que ser da linhagem de Davi, tinha que ser da tribo de Judá.
e o Senhor foi poderoso para conservar e fazer cumprir esta palavra. Glória a Deus. Interessante que no decorrer, e principalmente antes de acontecer a vinda do Senhor Jesus como o nosso Salvador, nosso Messias, como o pastor Giovanni disse, Israel desapercebido, Exatamente. desatento. E quando Jesus veio, houve ainda uma oposição muito grande, que foi o rei Herodes. Sim. Porque ele se sentiu ameaçado. Ameaçado, né? Falou, mas como assim rei dos judeus? Outro rei. Outro rei. Ele falou, não, inclusive houve uma intenção do rei Herodes para que todas as crianças ali de 2 anos abaixo viessem a ser exterminadas. Sim. Mas a mão do Senhor preservou. O que eu quero dizer com isso? Que ao longo de toda a história não existe impérios, não existe oposição, reis que puderam impedir a vinda do Messias. Glória a Jesus. Embora a gente esteja tratando de uma maneira específica do Natal, né? Isso. Do nascimento de Jesus, isso nos dá uma alegria muito grande e uma esperança e uma certeza também, né? Que a profecia que a gente tanto aguarda, ela vai acontecer. Muito bem. Nós vamos entrar nisso agora. Tá. Pode acontecer o que for, pode se levantar o que for, pode existir apostasia, pode existir mescla, pode existir qualquer coisa, pode existir reis, sábios que se levantam, cientistas que se opõem, pode existir o que quiser, mas a profecia vai se cumprir. Amém. Maravilha. O Maranata vai acontecer. Glória a Deus. Jesus vai voltar. O maior marco profético, né, é a volta do Senhor Jesus. Assim como o nascimento do Senhor Jesus, a igreja espera essa grande profecia que está descrita também em toda a palavra, que fala da volta do Senhor Jesus. E conforme o pastor Giovanni comentou, da mesma maneira que o nascimento do Senhor Jesus, Jesus voltará em glória também, louvado seja o Senhor. Ele anda sobre as muitas águas, né, Josimar? E interessante que essa expressão de que no nascimento muitos dormiam, hoje muitos dormem. Isso. Desatentos no sentido espiritual, de não se atentam aos sinais. Isso. Mas nós que cremos na palavra e vivemos a palavra, nós sabemos de uma coisa, não é uma possibilidade, é uma verdade absoluta. Glória a Deus, é uma certeza. É uma certeza. É uma certeza que não é só uma certeza racional, é uma certeza que está viva. Ela pulsa no nosso coração. Jesus vem, né? E nós somos uma geração, digamos assim, muito privilegiada, porque a gente pode ver tudo aquilo que foi profetizado no passado, aconteceu com o nascimento de Jesus. E a gente percebe o seguinte, que nesse momento, além disso que aconteceu de maneira histórica, existe uma bênção viva, uma bênção profética, uma bênção que está pulsando na nossa vida, que é o Espírito Santo. Nós podemos contemplar toda a história passada e comprovar como Deus fez acontecer as suas profecias se cumprirem e por que seria diferente agora na maior das profecias, na mais gloriosa, na vitória triunfal da igreja e a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Se o Senhor Deus, Pai, foi fiel até a profecia da morte do seu filho, quanto mais será fiel na sua grande vitória, na volta em glória do Senhor Jesus. É isso? Nós vamos ver, queridos, agora nesse período, né, nosso tema Natal, fala do nascimento do Senhor, onde, quando se fala do nascimento do Senhor Jesus, todos sentem também um renovar das esperanças, da alegria, mas nós temos também uma outra alegria, como você falou, pastor, da esperança da volta do Senhor Jesus, né? Dessa profecia que atravessou séculos, que passou por guerras, epidemias, foi combatida a palavra de Deus, as profecias, mas conforme falamos aqui,
nada atinge a profecia do Senhor. Ele é poderoso para profetizar e também para fazer cumprir a sua palavra. Não é verdade? O momento que nós vivemos agora, assim, além da onipotência, da onisciência, é a onipresença do Senhor através do seu Espírito Glória Santo. a Deus. Né? Ele não só foi profetizado, nasceu, morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. E está vivo. Glória a Deus. Então, a sua onipresença não é só um marcador profético, é um marcador pessoal. É um marcador para a igreja fiel, Exatamente. que quando se reúne sente a presença do Senhor, que sente prazer em estar diante dele. Muito bem. Não somente nos cultos, né? Nos seus momentos de oração, nos seus momentos de louvar, nos seus momentos também de fazer as suas súplicas, né? Ele está vivo. Glória a Exatamente. Deus. Uma coisa que me chama a atenção, os atributos de Deus, todo o poder, todo o conhecimento, a onipresença dele. Um dos atributos de Deus é que ele é imutável. Então ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Então nós vemos que não há sombra de variação nenhuma naquilo que são os atributos de Porque Deus. ele é perfeito, né? Não se acrescenta nem tira nada do que é perfeito. Deus é perfeito. Maravilha. Glória a Deus. Jesus. Amém? Amém. Amados, a paz do Senhor Jesus, pastor Josimar, Pai do Senhor, pastor Márcio, pai do Senhor, pastor Giovanni. Giovanni, a paz do Senhor Jesus, A paz do Senhor, pastor agradeço Márcio. a participação dos irmãos. Amém. Queridos, tratamos de grandes profecias, de marcos proféticos, né? Mas também tem a profecia que está ligada à sua vida, à minha vida, à sua vida pessoal. Deus é poderoso para fazer cumprir aquilo que prometeu, por exemplo, salvar a sua casa, salvar a sua vida, sustentar a sua vida. Ele é poderoso. Salvar o seu esposo, sua esposa, seus filhos. Ele é poderoso para cumprir a sua palavra, porque o mesmo Deus que promete, que traz a profecia, também é poderoso e fiel para fazer cumprir. Agora, falando de grandes profecias como o nascimento do Senhor Jesus, o Natal, onde tantas coisas se moveram contra para impedir o cumprimento da vinda do Messias. Mas Deus, pelo seu poder, sustentou a sua palavra e Jesus nasceu em Belém, louvado seja o Senhor, numa manjedoura, no tempo certo, o Senhor nasceu da mesma maneira. A igreja do Senhor, os salvos, eleitos, chamados, fiéis, estão aguardando a vinda gloriosa do Senhor Jesus e esta promessa está prestes a acontecer, hein? Esperamos para agora a vinda do Senhor Jesus, podemos dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, que o seu coração também encha de esperança, de alegria, de bênçãos para os nossos dias. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua família, seu coração. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.